Olá, boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, Rede Família Esporte, nesta terça-feira, 16 de abril de 2013. E hoje, né, véspera de quarta-feira, Libertadores de América amanhã. Hoje também teremos Libertadores de América, mas nenhum time do Brasil. O grande foco está marcado para amanhã no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. Mesmo com esses jogos, né, quais os outros assuntos que farão parte desse belíssimo programa que nós separamos especialmente para você, Marina? Boa noite. Boa noite, Guina. Uma excelente noite para você de casa. E no programa de hoje, notícias polêmicas, né? Nós sempre venhamos falando em questão da CBF e o presidente da CBF comprou um novo prédio da entidade com preço superfaturado. A gente já imaginava isso, né? E nós vamos trazer mais detalhes dessa informação, então não perca, que é importantíssimo você saber dessa notícia. E também o Muricy, que voltou aos comandos do Santos depois de 10 dias. E Dedé, que quer jogar sábado agora para poder se despedir da torcida vascaína. Ficou todo aquele trâmite, onde será que Dedé vai, né? Será que aceita Corinthians, São Paulo? Por fim, ele ficou com o Cruzeiro, acabou aceitando o Cruzeiro. E se você quiser mandar suas sugestões, o seu palpite, você pode participar conosco pelo facebook.com/Rede Família Esporte. Manda o seu recado para a gente ler aqui no programa, suas sugestões. E também tem o nosso e-mail, esporte@redefamilia.com.br. Lembrando sempre que se você perdeu alguma edição do nosso programa, nós já colocamos à sua disposição no YouTube. Então você pode digitar RF Sport e ter acesso aos programas, né, às edições que você não conseguiu assistir, né, Guina? É verdade. Quem que é esse cidadão que está aí? Eu não... Quem que Pessoa nova no programa? Quem que será que é esse cidadão? A produção não falou nada pra mim? Começou o programa, gente. É? Começou o programa? Começamos o programa agora. Mas que isso? O que o senhor vai fazer aqui? Ninguém falou pra você, né? Ninguém falou nada pra mim. Você não. Arrumar o quê? Esse negócio não tá Não, certo. isso aí não vai mesmo. Isso aqui não. Não. Esse tá bom, não precisa arrumar isso aqui não. Não, aqui não, aqui tá. O plasma tá bom. Mas quem é o senhor, por favor? Ricardo, O Ricardão? O Ricardão. da técnica. O Ricardo da técnica, mas o Ricardo não é feio assim, não. O Ricardo não é tão feio assim, não. Não. O que o senhor tá falando? Esse sotaque não é Você não estranho. conhece? Não. Esse sotaque não é estranho. Fala mais um pouquinho. De onde o senhor tá vindo? Eu venho da Europa. Ah, da Europa. Sim. É. Mas tô todo vestido assim. O defunto era grande pro senhor. Tá? É. Hã? Era meu avô Clever. Ah, o seu Kleber Leite? Meu avô Clever. Mas pera um Ele pouquinho. deixou dinheiro. Pera um pouquinho. O que é essa camiseta de baixo? É bonita as cores, né? Ó, esse aqui Pera um pouquinho. Segura no martelo. Segura no martelo. É, martelo. Segura no pano. É, O pano? é. O que é isso? Bom, se o Você quer senhor está em respeitar? posição de respeito, Sim. é porque é o hino argentino. Sim. E se é o hino argentino, o senhor não tem nada a ver com o Ricardão. O senhor não tem vergonha de fazer isso? O senhor não tem vergonha de fazer essas coisas? É o menino de papai, É? O senhor não tem vergonha de invadir o programa desse jeito? Vestido de outra pessoa pra poder me enganar? Você não é laxancha, É? que nem outro narigão lá não é laxancha, nada. O senhor quer chance, mas e fica invadindo o programa dos outros? Ninguém dá laxancha pra... Eu não Mas chance, o senhor quer fazer o que na chance? Hã? Arrumar o negócio e... Quer arrumar, né, senhor? O senhor quer destruir com o plasma ali, rapaz? Ah, pra embaixo da égua. Ah, vai chupar uma meia, como diz o Kleber Leite, rapaz. Que Conversa isso? tua. Olha que coisa, ele vem travestido de outra pessoa pra poder me enganar. E te enganou também. Então, você viu? Eu Mas será entrando no que a programa, eu achei que produção não fosse avisou realmente a gente, pessoa, né? então a produção não falou nada pra mim, que ia entrar alguém novo aqui pra discutir alguma coisa, pra falar alguma coisa, de repente começa a tocar o hino argentino, o cara já em posição de respeito, coloca até a mãozinha no peito. Ah, isso aí já é palhaçada, aí não tem jeito, eu já desconfiei na hora, né? Achei preparado. Pra quê? Pra 2014. O que tem em 2014, rapaz?
Você vai se preparar, vai deitar na fumaça. Vocês que vão, vocês que vêm com essa conversinha aí de Tevez pro meu lado, de Messi, de Mascherano. Você que vem com essas conversinhas pro meu lado, sabe só o que vai acontecer com vocês aqui. Vocês vão deitar na fumaça aqui, isso sim. Vocês vão embora pra Argentina a pé, montado num jegue, num burro cada um. É um burro montado no outro. Isso, eu junto com você. Ó a boca, ordinário. Vamos começar o programa de hoje? Vamos falar do treino do Atlético Mineiro, né? Ontem o treinador atleticano Cuca comandou um treino coletivo em campo reduzido. A dúvida para o jogo contra o São Paulo é o atacante Diego Tardelli. Ele também fala de sua atual situação física. Os jogadores do Atlético se reapresentaram nesta segunda-feira na Cidade do Galo. Aqueles que jogaram no fim de semana ficaram na academia. Trabalho regenerativo no tanque frio e quente. Os demais foram a campo, um coletivo com campo reduzido comandado pelo técnico Cuca. A novidade no treino foi a presença do atacante Diego Tardelli. Com um estiramento na coxa esquerda, o atleta ficou no departamento médico durante 13 dias e não sabe se joga na quarta. Estou voltando bem, ainda não tenho certeza ainda se eu vou para o jogo. A primeira impressão é que ficou que eu estou 100% recuperado, mas ainda com receio ainda de dar um pique, de dar um arranque. Mas ainda tem mais 2 dias ainda para ter uma recuperação boa. Eu tenho certeza que o Cuca nem ele estão com dúvidas não. O Diego Tardelli vai para o jogo sim, pode ficarem preocupados e o diretoria de São Paulo já pode contar com o Diego Tardelli como atacante ao lado, acho que do Jô. Né? Não tenho dúvidas disso não, porque o Diego Tardelli joga sim, já está recuperado. Lógico que nesse momento é normal falar que não vai jogar, que ainda não está 100%, que ainda está sentindo algum incômodo, não sei o quê, mas para enganar. Mas já treinou, já está bem fisicamente, já está bem tecnicamente, não sente mais o local da lesão, então deve jogar sim. Ronaldinho Gaúcho ali muito feliz também, o próprio Alexandro também feliz, o pessoal fazendo um trabalho regenerativo. É o Atlético Mineiro que vai para cima do São Paulo amanhã. Já que nós falamos do Atlético Mineiro, vamos falar do outro lado. O São Paulo precisa mais do que nunca dessa vitória, né? O São Paulo, além dessa vitória contra o Atlético Mineiro, torce ainda por uma derrota do outro adversário da chave, com o São Paulo. O São Paulo treina em segredo, esconde o que nenhum torcedor consegue entender. O tricampeão mundial pode ser a única equipe brasileira eliminada na primeira fase da Libertadores 2013. O São Paulino fica ainda mais revoltado quando ele dá alguns passos aqui em frente ao centro de treinamento do clube. É que o vizinho, antes desacreditado, agora virou exemplo. Ao contrário do São Paulo, que precisa vencer o Atlético Mineiro e ainda depender de resultados negativos de Arsenal e The Strongest, o Palmeiras já está classificado para a próxima fase da competição sul-americana e ainda pode terminar em primeiro do grupo. Com um time limitado tecnicamente, o verde deixou de ser sinônimo apenas de esperança. Acrescentou um novo sentimento à cor do time. Que há muito tempo não aparece do outro lado do muro. A raça, sistematicamente pedida pela torcida tricolor. A torcida está com um pouco um pé atrás, né? Meio ainda ansiosa para ver a gente vencer, mas o que eu tenho a dizer para a torcida é que vá incentivar a gente. Tiver que vaiar, deixa para vaiar no final do jogo. A gente também sente, a gente não sai de casa, a gente fica chateado quando perde, quando empata, é jogo importante, né? Então, pode ter certeza que esse jogo vai ser um jogo diferente e tenho certeza, e se Deus quiser, vamos conseguir a vitória. E um diferencial dessa situação entre Palmeiras e São Paulo, Marina, e pessoal de todo o Brasil, é justamente a vontade, né? O São Paulo tem uma equipe muito boa no papel, muito boa dentro de campo, mas que muitas vezes não reflete a vontade de jogar, essa ganância, essa necessidade de, se não der na bola, vai na força. Isso que o torcedor não vê no elenco do São Paulo. Em contrapartida, o elenco do Palmeiras é diferente. Não é um elenco badalado, não tem jogadores de alto nível, porém a vontade está fazendo com que esses jogadores assumam ou atinjam um horizonte
maior do que praticamente todos esperavam. Então, esse é o diferencial. E o torcedor de São Paulo está cobrando isso dos seus jogadores e vai ter que ter muito isso amanhã. Além da técnica, além do jeito de jogar, da forma de jogar, vai ter que ter também o amor à camisa e a fome de bola. O São Paulo vai ter que entrar em campo amanhã contra o Atlético Mineiro como se fosse o último prato de comida que existisse na face da terra, querendo vorazmente essa vitória. Porque caso o São Paulo não vença essa partida, vai não depender de nada do outro jogo entre Arsenal e The Strongest. Agora, também, se o São Paulo vencer e o The Strongest se ganhar, também não vai adiantar muita coisa. Mas o que está valendo muito mais para o torcedor de São Paulo hoje é a demonstração de uma equipe de bril, de uma equipe aguerrida, uma equipe que vai partir com tudo para cima do Atlético Mineiro em busca dessa vitória que, combinando com o resultado de Arsenal e The Strongest, pode dar a vaga para a próxima fase da Libertadores. Caso isso não aconteça, mas que pelo menos o time mostre dentro de campo a raça, a determinação e a garra, aí sim o torcedor não vai cobrar. Agora, se jogar sem vontade e além disso ainda sair fora na Libertadores, você pode ter certeza, a cobrança vai vir de uma maneira muito, mas muito forte e eu não tenho dúvidas disso. Laje, né, desabafa, falando agora um pouquinho do Palmeiras, né? O Palmeiras todo mundo sabe que está construindo uma arena, aliás, muito bonita. Está quase pronto, falta aí uma pequena parte para ser concluída essa obra do Palmeiras. E ontem acabou acontecendo um fato lamentável lá. Uma laje acabou desabando e matando um operário, infelizmente, né? Uma marca que fere, né? Machuca aí essa obra que é tão grandiosa, mas que infelizmente acabou sendo marcada por uma tragédia. Vamos ver. 5 operários trabalhavam no local, que foi interditado pela Defesa Civil, quando 4 lajes desabaram. 3 escaparam sem ferimentos. Um sofreu escoriações na região lombar e no ombro direito. Carlos de Jesus, de 34 anos, não teve a mesma sorte. Houve um estrondo, né, um estralo muito forte. Aí a estrutura, de repente, né, cedeu e saiu como se fosse um efeito dominó. A morte dele foi instantânea, imediata. A área interditada pela Defesa Civil tem 4.800 metros quadrados. As causas do desabamento que apontam para um erro estrutural de engenharia serão identificadas por um inquérito policial. Nós vamos aguardar o laudo da perícia para conseguir responsabilizar alguém, algum engenheiro ou alguém que possa ter alguma culpa no acidente. Nós acreditamos em fatalidade, é uma obra que não tinha apresentado grandes problemas para a Defesa Civil. Inclusive eu estava conversando com o engenheiro há pouco, ele me disse que já tinham feito vistorias anteriores e não tinham detectado os grandes problemas. Nenhum representante da W Torre quis gravar a entrevista. A empresa responsável pela construção da arena lamentou a morte do operário Carlos de Jesus e colocou à disposição dos familiares das vítimas toda a assistência necessária. Depois de 5 vitórias seguidas, os jogadores do Palmeiras se dividem entre a euforia pelo desempenho da equipe e a tristeza pelo acidente na arena, que acabou em tragédia. Fica triste pela família do trabalhador que faleceu, mas que Deus possa confortar aí a família dele. Este desabamento de 4 lajes é mais um acidente que coloca em xeque a engenharia brasileira. No dia 30 de janeiro deste ano, 8 torcedores ficaram feridos depois que parte da grade da recém-inaugurada Arena do Grêmio cedeu. A tradicional avalanche quase acabou em tragédia durante a comemoração do gol de Elano contra a LDU do Equador pela pré-Libertadores. No dia 26 de março, o Engenhão, no Rio de Janeiro, teve que ser interditado por falhas estruturais na cobertura. O estádio foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 ao custo de 380 milhões de reais. 2 dias depois, a morte na Arena Amazônia, em Manaus. Um operário se desequilibrou e caiu de uma altura de 5 metros, quando tentava passar de uma coluna para um andaime. Que situação, né? Lamentável que realmente aconteceu, mais uma morte de trabalhador. E eu espero que situações como essa sirvam de exemplo e que alertam as autoridades para que vistorias muito mais eficazes sejam feitas nessas obras, né? Porque agora começa o toque de caixa, agora começa as obras serem concluídas, até pelo prazo, né, da entrega dessas obras, a serem
acelerados. Então, que vistorias da engenharia, né, das pessoas que fiscalizam, esses engenheiros e essas obras, que se acirrem mais essas vistorias para que isso não se aconteça mais, não se repita mais. Eu não tenho dúvidas que é um fato lamentável, um fato isolado, mas que realmente mancha, como diz o nosso repórter, mancha a engenharia brasileira. Muita coisa acontecendo no mesmo tempo, acaba manchando essa capacidade da engenharia de construir grandes obras como essa. Marina, vamos comentar um pouquinho sobre situações que envolvem os principais assuntos do nosso Brasilzão? Aliás, nós falamos em relação à Copa do Mundo, né, os estádios, a estrutura dos estádios. Tem mais uma notícia importante em relação ao Marinho, né, o presidente da CBF, José Maria Marinho, ele comprou o prédio, né, onde será a nova sede da CBF por um valor superfaturado. Brincadeira. Como nós falamos, né? A informação é do jornal Folha de São Paulo e, de acordo com a publicação, a entidade pagou 70 milhões de reais pelo conjunto de 8 salas comerciais, e poderia ter desembolsado apenas 39 milhões. Então, o dobro, não quase. Seria necessário os 70, né? Mas como foi superfaturado de 39 milhões, como tem gente que vai ganhar, hein? Para 70 milhões de reais. O negócio foi anunciado por Marinho em julho de 2012, mas só foi concretizado neste mês. Quanto dinheiro, tem muita gente que vai... Você vai levar uma fatia desse bolo também, Marina? Olha, eu não quero, viu? Você não quer? Eu não quero nem chegar perto dessa... Porque, olha, tem muita gente que vai levar dinheiro nisso, hein? Mais de 30 milhões de superfaturamento, tem muita gente que está levando, enchendo o bolso. Brasilzão, até quando vai? Tem que expulsar logo esse homem daí, já começou mal e vai terminar mal, não tenho dúvidas disso. Parece que a novela sobre o futuro do zagueiro Dedé está com os dias contados. O defensor da seleção brasileira, né, está prestes a assinar com o Cruzeiro. Vamos ver. A transferência do jogador do Vasco para a nova equipe já estaria encaminhada. O contrato deve ser de no mínimo 3 temporadas e no Cruzeiro, Dedé vai receber quase 100 mil reais a mais de salário do que ganha atualmente no Vasco. O valor da venda do jogador, que também defende a seleção brasileira, é estimado em 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Dividindo isso, daria algo em torno de 1 milhão por mês, mais ou menos? Isso é. Mais ou menos isso. Tudo bem, é bom zagueiro, é bom jogador, tudo. Mas, olha, 14 milhões de reais ao ano. Bom, se o Cruzeiro tem dinheiro para pagar isso, aí é uma outra situação. Eu preferia muito mais gastar isso. Eu não sabia que era isso. Também não quero mais no Corinthians também, porque para gastar esse dinheiro todo, não vale a pena. Por um defensor, não. Eu acho que tá bem lá com o Gil, com o Paulo André, com o Chicão. Tá completo, né? Tá bem, então eu acho que o Cruzeiro sim. Agora, eu acho muito dinheiro. Não haveria necessidade de se gastar. E mais os 13 milhões que está se dando pro Vasco da Gama para compra dos direitos federativos do Dedé. Isso aí. Tomara que vale a pena, né? Um bom zagueiro, uma pessoa maravilhosa. Tomara que dê certo no Cruzeiro, sim. A gente torce para que jogadores como esse se dê bem ao zagueiro da seleção brasileira, e eu acho que deve ser o zagueiro titular. A não ser que alguns dos outros que estão também buscando, né, essa titularidade na seleção brasileira joguem muito daqui para frente. Mas é um zagueiro de boa qualidade. Pois não, Maria? Lembrando que o Dedé gostaria de defender o Vasco pela última vez nesse sábado, né? Contra o Madureira em Conselheiro Galvão. Então, o último jogo dele vai ser realmente nesse sábado agora. A torcida vascaína se despede do Dedé. O torcedor vascaíno vai ficar bravo, porque um jogador como esse, né, que era o único sonho da torcida vascaína, não tem mais outro jogador de qualidade lá dentro, devendo uma pá de salários para todo mundo. A situação complicada do Vasco da Gama. Eu quero ver esse time no Campeonato Brasileiro, como é que vai ser. Pegando as principais equipes do Brasil, olha, fazendo vexame no Campeonato Carioca. E eu quero ver, se não se reforçar, ainda bem que entrando esses 13 milhões, tomara que as dívidas, né? Lógico que 80% deverá para saldar essas dívidas que o Vasco da Gama tem com salários. Agora, precisa sobrar alguma quilherinha também para comprar alguns jogadores de qualidade. Se entrar com esse time aí, é Série B do ano que vem, eu não tenho dúvidas nisso. Vamos a um rápido intervalo, o primeiro do nosso Rede Família Esporte nessa terça-feira. Daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais informação para você de casa.